Mas eu gostaria de terminar essa mensagem respondendo a duas perguntas que eu recebi a esse respeito há alguns meses atrás no meu WhatsApp, e que inclusive é a razão pela qual eu estou gravando esse vídeo. Eu prometi pro rapaz, Matheus, o nome dele, se eu não me engano, que eu ia respondê-lo através de um vídeo, e por isso eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu só peço desculpa pelo atraso de meses, que realmente a minha vida anda muito doida, mas tá tudo bem, tá? E aí eu vou colocar para vocês aí as duas dúvidas do Matheus na tela, e vou responder as duas dúvidas usando esse contexto que a gente expôs até aqui, tudo bem? Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, ele escreve assim, dúvida 1. Se o milênio será no céu, quem são as nações que Satanás vai enganar no final do milênio? Aí ele cita Apocalipse 20, versos 7 a 10. Dúvida 2. Os adventistas usam frequentemente o verso 11 de Apocalipse 20 para defender a tese do milenarismo celestial. No entanto, o milênio é para os santos e o juízo final é para os ímpios. Dizer que Apocalipse 20, 11 trata do milênio não implicaria dizer que os ímpios não estão no juízo final? Então eu quero agradecer demais as tuas perguntas, Matheus. E se eu estiver errando o seu nome, você me perdoe, mas eu acredito que eu não estou errando. E te agradeço muito pelas suas perguntas e passo a recapitular algumas coisas e responder para você, tudo bem? Então você tem a dúvida lá, se o milênio é no céu, quem são as nações que Satanás vai enganar no final do milênio? São exatamente aqueles que foram descritos em Apocalipse 20, verso 5, como revivendo depois que se completam os 1000 anos. É isso. Porque o grande ponto da visão adventista é Apocalipse 19, 21, os ímpios, as nações, são todas mortas das pessoas perdidas. E eles não revivem até que se complete os 1000 anos. Ou seja, quando os 1000 anos se completarem, a Nova Jerusalém descer, eles vão ressuscitar. Então, quando eles ressuscitaram, eles vão ser enganados pelo diabo. O que é esse engano nesse caso? É a noção de que se eles lutarem contra a Cidade Santa, eles podem vencer. E aí eles vão todo mundo lá sitiar a Cidade Santa, e aí vai se cumprir a cena do juízo final, onde vai estar todo mundo da história humana inteira ressurreta dentre os mortos, diante do trono de Deus, e uns vão receber a sentença de vida eterna, outros a sentença de morte eterna. Esses que receberem a sentença de morte eterna vão ser condenados e vai cair fogo do céu, eles vão ser jogados no lago de fogo, vão ser consumidos e deixar de existir por toda a eternidade. Ponto final. Entendeu? Então, dentro da nossa visão, não há nenhuma dificuldade com a noção de que Satanás vai enganar nações no final do milênio. Essas são as nações das pessoas que vão ressuscitar no final dos milênios. Então, durante 1000 anos, elas estão mortas. Se completou 1000 anos, Nova Jerusalém desce, eles ressuscitam, e Satanás os engana para fazê-los rodear a cidade na ilusão de que podem vencer, e ao invés de lá encontrarem a vitória, eles encontram o juízo final. E aí vai estar todo mundo ressurreto diante do juízo final, e todo mundo será julgado de acordo com as suas obras. A sua segunda pergunta, entretanto, ela é muito interessante. E ela toca algumas questões bem legais assim da teologia adventista, que tem que ver com a nossa teologia do juízo, né? Dentro da visão adventista, o juízo final se inicia em 1844, com a purificação do santuário celestial, que só termina no final do milênio, na destruição de Satanás e dos ímpios, e aí vai haver a vida eterna. Que dentro da nossa perspectiva é o cumprimento celestial do que acontecia lá no dia da expiação em Levítico 16. Tudo bem? Então, o que acontece? Dentro da nossa perspectiva, o juízo final, ele contém 3 fases diferentes, que é o juízo investigativo, que vai de 1844 até a segunda vinda de Jesus, o juízo comprovativo, que vai da vinda de Jesus até o final do milênio, e o juízo executivo, que vai do final do milênio até a destruição dos ímpios e de Satanás, e aí a vida eterna por parte dos salvos. Então, como que funciona? Na nossa perspectiva, o juízo final se inicia antes da vinda de Jesus. E aí,
já se decide quem é salvo e quem não é, até para poder fazer a diferença de quem vai ser arrebatado quando Jesus voltar ou quem vai ser morto, de acordo com Apocalipse 19, 21. Entende? Para que essa cena se cumpra, você já tem que ter um julgamento prévio de todo mundo que vai ser salvo no momento em que Jesus voltar. Por isso nós cremos que essa primeira etapa do juízo, ela acontece antes do advento, é o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Beleza. Nesse juízo, os ímpios também estão presentes de forma secundária. Aí, claro, tem umas discussões dentro da fé adventista sobre isso. Mas o fato é o seguinte, para você decidir todo mundo que é salvo, você também tem que julgar todo mundo que é ímpio. Mas a ênfase no juízo investigativo é nos salvos, é descobrir quem são os salvos. Aí Jesus volta, e aí os salvos são ressurretos na primeira ressurreição, ou são transformados no piscar de olhos lá na última trombeta, e aí vai todo mundo arrebatado para o céu. Mas é óbvio que para identificar o grupo de todos os salvos, o grupo de todos os perdidos também já está identificado. Aí quem foi ímpio já não ressuscita na primeira ressurreição, e quem tiver morto quando Jesus voltar, aí já é morto naquele momento, de acordo com o Apocalipse 19, 21. Os restantes dos mortos foram, aliás, os restantes lá foram mortos, né? Como é que diz o texto aqui? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo. Ok, beleza. Aí o que acontece? Quando os ímpios são mortos e os salvos chegam na Nova Jerusalém, aí se inicia esse julgamento daqueles que têm os tronos plurais e sentam no trono para julgar. Na nossa visão, isso tem que ver com o fato de que Deus vai explicar para os salvos, e Deus vai incluir os salvos no julgamento dos ímpios para explicar por que eles ímpios tiveram um destino diferente deles salvos. Para que ninguém fique com nenhuma dúvida a respeito da justiça de Deus nessa questão. Então ele estabelece os tronos, se assentam aqueles que têm autoridade de julgar, inclusive lá de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, que os santos vão julgar os anjos, o mundo, tal, não sei das quantas, etc. Uma visão bem interessante. E aí, durante esses 1000 anos, vai se fazer a diferenciação. Por que o ímpio não está junto com o salvo? E aí as pessoas vão revisar o julgamento. Olha, porque eles tiveram chance, mas eles não creram, eles não quiseram, eles não se arrependeram, eles não foram fiéis, eles não perseveraram, eles preferiram o diabo, o pecado, o mundo, as coisas da carne e do mal. Ah, ok, beleza. E aí, eles fazem isso por 1000 anos. Quando se completa esse julgamento, aí, assim, galera, então agora chegou a hora de resolver o problema, vamos descer. E aí a nova Jerusalém desce para a terra, para recriar o céu e a terra, para ser um novo céu e uma nova terra. E aí os ímpios ressuscitam, e aí eles são condenados na última instância, para que se demonstre a justiça de Deus. Provavelmente nesse contexto se cumpra aquelas imagens bíblicas de que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se ajoelham diante de Cristo, todos reconhecem a sua justiça, o seu caráter, o seu amor, a exatidão do que ele fez, a justiça do que ele fez, etc, 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 etc. E aí os ímpios são eliminados. E aí os justos vivem para sempre com Jesus. Então, dentro da nossa visão, não tem essa de que o ímpio não faz parte do juízo final. Pelo contrário. Só que o juízo final ele é esse processo um pouco mais amplo do que a maioria dos cristãos crê, como se fosse um evento só. Na nossa visão, são esses 3 eventos. E aí se harmoniza as questões de forma bastante suficiente para o bom entendimento da questão. A visão adventista a respeito do milênio é maravilhosa, é uma das melhores que existem, na minha visão, inclusive, a melhor. E tal, mas não quer dizer também que a gente é dono da verdade. Só quer dizer que a nossa leitura bíblica é bastante sólida. Beleza, Mateus? Então é isso, pessoal. Esse é o meu recado, essa é a minha exposição do texto. Espero que vocês tenham crescido e aprendido algo com isso, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.